Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui no Parque Lagoa do Nado, BH, para falar aqui da ficção estadunidense, né, O Inferno, do Dan Brown. Dan Brown, que é baseado no Inferno do Dante Alighieri, né? Então é uma obra de Dante Alighieri que é a Divina Comédia, né, a comédia, que é aquela parte que tem o inferno e a parte do purgatório e a parte do paraíso, né? Aqui vai falar mais da parte do inferno, né? Os 9 círculos do inferno de Dante, que tem aquelas imagens um tanto quanto dantescas, né? Ou seja, justamente porque são imagens bizarras dessa cosmologia ou cosmogonia, né? Medieval, que é como ele imaginava, né? Justamente assim, a religião da Idade Média, né? A questão dos pecados, cada pecador tinha um ciclo do inferno, né? Então o Dan Brown aqui vai explorar muito essa questão das obras de arte que foram inspiradas tanto em poesia, literatura, quanto as partes pictóricas, ou seja, a artes, pintura, esculturas, né? Que tem influência do Dante, né? Então é basicamente isso que ele vai falar. E aí é aqueles livros do Dan Brown, né? Se você falar muito dá spoiler, né? Então é o Langdon, né? Robert Langdon fugindo de alguma conspiração cósmica, alguma conspiração de algum governo, alguma máfia, algum Illuminati, algum maçom, alguma coisa assim. Então aqui no caso ele acorda lá em Florença, né? Porque que interessante você dar um Google em Florença, você vê as paisagens, né? O turismo então, em Florença, uma cidade na Itália famosa justamente porque é a cidade do Dante, né? E é a cidade onde viveu ali o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, né? Então, ou seja, é uma obra de arte, é um dos temas do livro, né? A obra de arte é um dos temas do livro, justamente porque ele vai fazer várias referências. Agora a parte mesmo de enredo é aquele negócio de aventura, né? Filme de aventura, que a gente já conhece do cinema americano. Então ele está o tempo todo correndo, fugindo, né? Fugindo da polícia, de um tal de consórcio aqui, que é uma organização secreta que inclusive faz as pessoas adotarem novas identidades, sumirem do mapa, né? Uma espécie de máfia aqui que eu não entendi muito bem. Mas aí esse consórcio também está envolvido na história. Aí você tem um grupo de pessoas lá da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, que uma doutora, né, a Elizabeth dessa organização, ela vai ser levada à presença de um cidadão lá, um cara meio excêntrico. Depois você vai ver que é um dos vilões do livro, né? Esse excêntrico, que é um bilionário suíço lá, né, que depois vai morrer, sim, né, vai se matar na história. E ele é contra a superpopulação. Então, basicamente, o enredo é isso, é um cara que é contra a superpopulação, acha que um problema da humanidade é a superpopulação e que é bom ter uma peste negra de novo, né, para eliminar aí, né, bastante, né, reduzir a humanidade de volta a 4 bilhões, que ele acha que tá bom, né. Então, é esses caras assim que acham que o problema é a superpopulação, então ter uma guerra mundial seria uma solução, ter uma pandemia. É interessante que esse livro aqui é bem antes da pandemia, né, então, ou seja, tem um filme de 2016, se não me engano, mas essa obra, vê se eu lembro aqui a data de publicação. O filme é famoso, né, que segue mais ou menos o livro. Esse livro é 2013, né, e que eu quase falei, 2016 é o filme, né, é o filme e o pessoal não gostou muito não, né, eles preferem mais lá o Código da Vinci e o Anjos e Demônios, né, então não vi o filme, não sei, né, não cheguei a ver o filme. Mas eles reclamaram do filme, aquelas cenas que estão fugindo da polícia e falando de obra de arte, falando de história, mas acontece isso mesmo no livro, né? Então eles estão lá no tiroteio, fugindo, pulando o muro e discutindo a arte do século XIV e XV, né? Eles passam lá pelos vários palácios, né, de Firenze, né? E atravessam o corredor do Vasari, né? Do Vasari, que é um grande artista. E aí vão discutindo, né, as obras de arte e, inclusive, o Botticelli, né? Botticelli que é conhecido mais pela arte renascentista, mas ele tem um quadro, né? Um quadro que mostra os ciclos do inferno. Então, nesse quadro, né? Que é uma das chaves para entender o livro, esse quadro ele mostra o escalonamento, né? Porque como é que é a geografia do livro? A geografia do livro é o seguinte, olha, o demônio, quando foi arremessado do céu, né, na mitologia cristã, aí, né, existe um tal de demônio, ele caiu do céu, aí atravessou a terra, né, cavou a terra, ao cavar a terra ele passou no centro da terra ali, e aí gerou essa imagem descendente, e aí depois dessa imagem descendente, você passou a terra, você volta a subir, né, você vai subir para o outro lado, você vai atravessar o purgatório, que é um quase inferno, um quase céu, que é uma coisa também da mitologia católica, né? Não existe isso na Bíblia, né? Isso é uma invenção católica, essa ideia de purgatório. E aí do purgatório você vai ascender para o outro lado e vai sair no paraíso, né? Que o paraíso seria a vida no além, né? A vida de bem-aventuras. Então é interessante como é que é feita toda essa arquitetura no livro, né? Porque ao longo desses cantos, né?
que são cantos, ou seja, os capítulos, né? Vamos dizer, os capítulos, né? Porque antes as epopeias eram cantadas, né? E o italiano, a língua assim bem sonora, né? Bem ritmada, uma obra de arte, né? A obra do Dante. Mas aqui a obra do Dante ela serve como arcabouço para ele montar a história, né? Então a história é o Langton, ele tem que desvendar um enigma, descobrir o que essas pistas, né? Ao longo do livro é uma pista, é sempre assim, uma pista vai levar a outra pista, vai levar um local, vai levar uma obra de arte, vai levar um quadro, vai levar um pintor. E aí ele vai construindo então essas ligações entre as obras. Essa obra lembra esse autor que citou esse autor, e essa obra é inspirada na obra desse autor. Então ele vai fazendo uma ligação de um quebra-cabeça, né? Que é isso que ele fez no Código da Vinci, né? E aí o tempo está correndo porque o cidadão que morreu, né? O bilionário que se matou, ele deixou instruções, né? Para que um vídeo seja divulgado na internet, né? Por esse consórcio. O consórcio faz as coisas que manda pagar, né? Mandou e pagou. O consórcio não está interessado em saber o que é, mas esse cidadão, antes de se matar, ele deixou instruções para que um vídeo fosse divulgado após a morte dele, e que ele deixou nesse vídeo mostrando que há, né, uma certa ameaça, que aí vai se perceber que é uma bioameaça, um bioterrorismo, porque possivelmente o que ele deixou foi vírus, né, vírus ou bactérias, algum tipo de doença, né, que vai causar uma pandemia. Volto a falar, este livro e esse filme foram feitos antes de 2019, né, 2020, que é o caso da pandemia, né, lá da Covid e tal. E aí a ideia dele vai morrer, né, mas no tempo que ele ficou pesquisando lá, ele é bilionário, trabalha com genética, essas coisas de biologia, ele desenvolveu então essa bactéria, esse vírus, esse patógeno, né, e aí ele pretende então lançar a humanidade numa nova idade, na Idade Média da peste negra, né, que seria o que aconteceu lá no século XIV, né, e até em Londres, ali no século XVII, né? Acho que no século XVII ainda tinha em Londres, né? Que só acabou por causa do incêndio de Londres, né? 1666, época do Isaac Newton, né? A Isaac Newton. Então, se eu não me engano, tinha peste ali. E tem esse filme fantástico, né? O Sétimo Selo, né? Do Bergman, né? Que vai falar justamente dessa época em que tinha a peste negra que matou um terço, né? Se não me engano, um terço da Europa. E aí depois teve uma época de prosperidade, né? Interessante que dá pra você ver, o ser humano sobrevive e fica mais forte, né? Aquilo que não aniquila fortalece, né? Então é impressionante que aí teve a Idade Média, né? Continuou a Idade Média, teve a Idade Moderna, o Renascimento, né? O Iluminismo, e tudo aconteceu depois justamente da peste negra, né? Então e aí esse cidadão aí, o vilão da história, podemos dizer assim, o bilionário que contratou esse tal de consórcio, o bilionário acha que a solução, então, já que né, a OMS falou para a OMS, e a OMS não está preocupada com a sua população, não está preocupada com o fim da camada de ozônio, não está preocupada com o consumo, não está preocupada com, né, com a poluição, com o desmatamento, né? Que tudo isso é o seguinte, ele é causado por um excesso de ser humano, né? O ser humano é um verdadeiro câncer, verdadeiro vírus, né? Lembra lá a série do Matrix, né? Matrix lá em que o agente Smith fala com o Morpheus, né? Que o ser humano é um vírus, né? O ser humano que é a verdadeira praga sobre a Terra. Então, se você eliminar o ser humano, a máquina está fazendo um bem, né? Então, as máquinas lá do Matrix, né? Aquele filme de 99, elas estão fazendo um grande bem porque elas estão eliminando o ser humano da face da Terra, né? Ou então escravizando o ser humano com bateria de celular, né? Muito bem, aí o Langton, então, ele sofreu amnésia, né? Então ele não lembra de nada, e aí ele vai lá no museu para seguir as pistas, e a dona do museu lá, a diretora, né? Fala assim, mas você esteve aqui ontem, né? Viu a máscara do Dante, né? A máscara mortuária que foi feita em cima da... Mas o Langdon não lembra. Só, como assim? Eu não estou lembrando disso, né? Eu fui lá, não peguei essa... E aí, assim, eles não passam no filme, porque a máscara sumiu, né? Vai lá descobrir que a máscara sumiu. E passa o filme e descobre que o próprio Langdon... Eu dando spoiler aqui, o próprio Langdon é que roubou a máscara. Então... Assim, umas coisas que ele já estava pesquisando tudo isso, onde ele, né, esses quadros, essas pistas, e ele mesmo roubou a máscara, né? E agora tem que descobrir por quê, né? E aí, como ele levou essa ideia de perder a memória, né? Pelo menos aqui no enredo, que eu entendi foi isso. Que ele parece que sofreu um atentado, né? Contra a vida. Tem um grupo de pessoas que supostamente são do governo americano, porque tem uma hora que ele liga para o governo americano falando que está em perigo, e aí, em vez de chegar lá o consulado americano, chega uma van cheia de cara armada até os dentes, né? Então, peraí. Então o governo americano, né, estadunidense, né, está interessado na morte do Langdon, né? Então as coisas assim, ele não pode confiar em ninguém, né? Aquele verdadeiro filme assim que você não pode, sabe aqueles filmes assim, americanos que você não pode confiar em ninguém? Então é essa hora que o Langdon não pode confiar em ninguém. E aí ele tenta fugir do museu, né? Vai fugir do museu.
E ele então tem que levantar essas pistas para evitar, ou seja, evitar que a ameaça, né? Aí a ameaça seria justamente isso, essa epidemia, essa pandemia espalhar pelo mundo e causar uma nova Idade Média. Por isso que as imagens do inferno de Dante sempre se repetem, né? Descobre-se que o bilionário é um cara obcecado e, inclusive, o bilionário foi o cara que comprou a máscara do Dante, né? O cara comprou a máscara do Dante, pra você ver, ele comprou a máscara do Dante, né? Financiou essa máscara, só que não levou para casa, né? Igual você comprou um quadro e deixou o quadro lá no museu, né? Então é basicamente isso que ele fez. Ele comprou um quadro, no caso não um quadro, né? A máscara do Dante. Ele comprou a máscara do Dante, ele era máscara mortuária, e deixou exposta lá nesse museu que fica no Palácio Vecchio, né? Palácio del Vecchio. Eu, inclusive, dei uma olhada, né? Nunca fui em Florença, nunca fui na Itália, obviamente. Aí eu peguei lá no Google, né? Tem aqueles passeios que você faz por... Interessantíssimo, viu? Você pode fazer passeios para as cidades da Europa. Então, você está de férias, você pode pegar aí várias cidades da Europa e colocar lá, né? Você pode andar pelas cidades, né? Vendo os vídeos, assim, interessantíssimo. Aí tem lá um passeio guiado, né, por Florença, pelos palácios, né, obras de arte, né, os grandes jardins. Fantástico isso aqui. E aí você pode também ver os quadros, né, tem todos os quadros. Então a dica que eu dou do livro aqui é para você conhecer mais sobre a arte renascentista, né. Não tanto esse enredo aí de policial, de perseguição, de correria, né, o último momento ele é salvo pelo, né, isso é coisa de filme, né. E esse livro você vê que ele foi feito para filme mesmo, né, assim. É um livro assim que se você der muito spoiler, né? Se você falar muito, você dá spoiler, né? Mas a minha dica é mais isso de... É um romance histórico? Sim, é um romance histórico no sentido de que você vai conhecer um pouco de a Itália renascentista, né? Então, assim como você conheceu lá o Da Vinci, né? Código Da Vinci, vai conhecer o Vaticano, né? Lá no Anjo do Demônio, vai conhecer mais sobre Washington DC, né? Distrito de Colômbia, Estados Unidos, graças ao aquele livro lá do símbolo secreto, né? Símbolo perdido e tal. Então os livros do Dan Brown, eles são bons no sentido de que te obrigam a estudar história, né? Então a dica de leitura é para quem gosta de história, então um romance histórico, não que você estará lá no século, né? Renascentismo, Renascimento, mas você vai ser obrigado, vai conhecer um pouco de obra de arte para entender o enredo do livro, né? Porque ele vai estar sempre fazendo citações, referências. Quem que foi o Dante, se você não sabe quem que é o Dante, quem que é a Divina Comédia, você vai ter que correr atrás, né? Correr atrás para poder entender justamente o que é essas questões assim, de obra de arte, né? De esculturas, os próprios locais, né? Aqueles conflitos dos guelfos e gibelinos. Por que o Dante foi exilado, né? Você sabe que o Dante morreu no exílio, né? Então, o Dante que nunca conquistou a mulher da vida dele, que é a Beatrice, né? Então, tudo isso está na obra, né? Você tem que lembrar um pouco, né? Por exemplo, o corredor do Vasari, né? Ele mostra lá o corredor liga, né? Um palácio a outro. Então eles estão correndo lá e mostrando. Então, ou seja, todas essas cenas de perseguição, de tiroteio, de polícias, carabinieri e tal, tudo isso tem uma explicação para te levar a algum lugar que tem obra de arte, né? Então é igual ele fez, é a mesma coisa que ele fez. Vou olhar aqui a duração do vídeo. É a mesma coisa que ele fez lá no Código Da Vinci, ou seja, ele te obriga a conhecer a história da arte, história medieval, né? Um símbolo puxa outro símbolo, um símbolo faz referência a outro símbolo, né? E aí a grande sacada é que esse Indiana Jones aqui, esse 007, é um cara especialista em símbolos, né? O professor Robert Langdon, ok? Então fica aí a dica de literatura, né? Depois posso futuramente falar mais, mas é um livro que você falar muito, você dá spoiler, né? Então, a minha grande recomendação você vai conhecer aqui, né, um pouco de arte renascentista, aí, o Michelangelo, o Leonardo da Vinci, o Vasari, né, o Botticelli, né, toda essa galera aí do renascentismo italiano, ok? Então, grave pela atenção e não deixem de compartilhar.